Olá, sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Bombas e Estações Elevatórias. Nela abordaremos conceitos, tipos e aplicações de bombas hidráulicas, associações de bombas, estações elevatórias e dimensionamento de bombas e estações elevatórias. A máquina é um dispositivo transformador de energia, ou seja, ela absorve um tipo de energia e transforma em outro. Portanto, as bombas são classificadas como máquinas. Dentre as máquinas fluidas, as máquinas hidráulicas podem ser classificadas de dois tipos, as máquinas motoras e as máquinas geradoras. As máquinas hidráulicas motoras convertem a energia hidráulica em energia mecânica. Como exemplo, temos as rodas d'água e as turbinas hidráulicas. Já as máquinas hidráulicas geradoras convertem a energia mecânica em energia hidráulica. Como exemplo, temos as bombas e os ventiladores. As bombas hidráulicas podem ser classificadas em bombas volumétricas e bombas hidrodinâmicas, que também são chamadas de turbobombas. As bombas volumétricas podem ser de êmbolo ou diafragma. Nelas, o órgão oferece energia ao fluido em forma de pressão. Nas bombas hidrodinâmicas ou turbobombas, o órgão oferece energia ao fluido em forma de energia cinética. Uma turbobomba pode ser classificada quanto à trajetória do fluido dentro do motor, em radial, axial e mista. Nas bombas radiais, também chamadas de centrífugas, o fluido entra no sentido axial e sai no sentido radial. Essas máquinas são caracterizadas pelo recalque de pequenas vazões e grandes alturas manométricas. Nas bombas axiais, o fluido entra no sentido axial e também sai no sentido axial. Essas máquinas são caracterizadas pelo recalque de grandes vazões e pequenas alturas manométricas. E nas bombas de fluxo misto ou diagonais, ocorre o recalque de vazões medianas em alturas manométricas medianas. Quanto ao posicionamento do eixo, as turbobombas podem ser classificadas em eixo horizontal e vertical. Nesta imagem é possível notar uma bomba de eixo horizontal, que é o tipo mais comum. Nessas outras imagens é possível notar uma bomba de eixo vertical, comumente utilizada na captação de água de poços profundos. Uma turbobomba também pode ser classificada em relação à posição do eixo conforme o nível de água. Elas podem ser bombas de sucção positiva, também chamadas de não afogadas, e bombas de sucção negativa, chamada de afogadas. Nesta imagem temos uma bomba de sucção positiva. Note que o eixo da bomba está acima do nível de água, o que caracteriza esse tipo de bomba. Nesta outra imagem temos uma bomba de sucção negativa. Note que o eixo da bomba está abaixo do nível de água, o que caracteriza esse tipo de bomba. O funcionamento de uma bomba hidráulica é caracterizado da seguinte forma. A bomba provoca um vácuo parcial na entrada da tubulação de sucção, o fluido adentra a tubulação, é direcionado até o centro da bomba, ele recebe energia necessária para conseguir sair de dentro da bomba e percorrer toda a tubulação de recalque até chegar ao ponto de entrega. Em relação aos modelos de bombas hidráulicas mais comuns, temos por engrenagens, palhetas e parafusos. Nesta imagem é possível notar a bomba hidráulica por engrenagem. Note a presença das engrenagens. Nesta outra imagem temos uma bomba hidráulica por palhetas. Note a presença das palhetas dentro da bomba. E nesta outra imagem temos uma bomba hidráulica por parafusos. Note a presença dos parafusos dentro da bomba. As bombas hidráulicas são aplicadas em diversas atividades. Dentre elas destacam-se as desenvolvidas pelos sistemas de abastecimento de água e os sistemas de esgotamento sanitário. Nestas imagens temos a aplicação da bomba hidráulica para a captação de água de poços profundos. Nesta outra imagem temos a aplicação das bombas hidráulicas para a captação de água superficial. Aqui também temos as bombas hidráulicas sendo utilizadas para a captação de água superficial e nesta imagem temos a presença de uma roda d'água e de uma bomba sendo utilizada para a captação de água. Agora vamos falar um pouco sobre as estações elevatórias. Uma estação elevatória pode ser caracterizada como conjunto de edificações, instalações e equipamentos necessários para abrigar, proteger, operar e manter os sistemas elevatórios. Esses sistemas promovem o recalque de fluidos em geral, como por exemplo a água e o esgoto. As estações elevatórias são muito empregadas nos sistemas de abastecimento de água,
tanto nas etapas de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição. Ressalta-se que o uso intensivo das bombas gera um aumento do custo da energia elétrica. Esta imagem representa as partes constituintes de uma estação elevatória. Note a presença da casa de bombas, também chamada de casa de máquinas. Temos o sistema motobomba de forma fixa. Aqui temos uma tubulação de sucção. Aqui a tubulação de recalque, que vai até o ponto de entrega da água. Além disso, temos as perdas de carga tanto na sucção quanto no recalque e as alturas geométricas tanto da sucção quanto do recalque. Para se dimensionar uma estação elevatória, é necessário obter as perdas de cargas referentes ao recalque e à sucção e também as alturas geométricas referentes ao recalque e à sucção. A soma dessas 4 parcelas será o que chamamos de altura manométrica. A altura manométrica é empregada para o cálculo da potência do sistema motobomba. A potência do sistema motobomba pode ser quantificada a partir desta equação, que leva em consideração o peso específico do fluido, a vazão, altura manométrica, rendimento da bomba, rendimento do motor e um fator de segurança que visa fazer com que a bomba não funcione na sua capacidade máxima. O fator de segurança pode ser encontrado a partir dessa tabela. É possível notar que de 2 a 5 CV, o fator de folga é de 30%. De 10 a 20 CV, o fator de folga é de 15%. E acima de 20 CV, o fator de folga é de 10%. Baseando-se nesses dados, é possível verificar que quanto menor for a potência, maior será o fator de folga. Estas tabelas trazem recomendações para a adoção do rendimento tanto da bomba quanto do motor. Essas tabelas ilustram as potências mais comuns de motores elétricos para bombas. Já esta tabela traz a velocidade máxima para a sucção conforme o diâmetro da tubulação. Há necessidade de fazer essa verificação para que a água não adentre a tubulação de sucção com a velocidade muito elevada e danifique os componentes do sistema motobomba. Além da obtenção da potência da bomba através de cálculos matemáticos, pode-se obter essa potência através de um gráfico de bombas. Geralmente, o fabricante disponibiliza esse gráfico de bombas para que o cliente ou o engenheiro projetista tenha acesso e consiga comparar os dados calculados com os dados do gráfico. Note nessa imagem um gráfico para a seleção de bombas. Nesse gráfico temos as informações de vazão e de altura manométrica. Quando eu cruzo essas duas linhas, eu obtenho aqui um ponto e nesse ponto eu terei um tipo de bomba específico para esses dados. Esse gráfico é similar ao anterior, em que temos no eixo X os valores de vazão e no eixo Y os valores de altura manométrica. Quando eu cruzo esses dois valores, eu obtenho uma bomba característica conforme o fabricante. Dependendo da necessidade ou das características físicas, o sistema motobomba pode ser associado em paralelo ou em série. Aqui temos imagens que ilustram o sistema de associação de bombas em paralelo. Note que as bombas estão posicionadas lado a lado e na mesma altura. Um sistema de associação em paralelo é caracterizado pelas bombas possuírem a mesma altura manométrica, a vazão de ambas as bombas é somada e também a potência de ambas as bombas é somada. Estas imagens trazem a ilustração de bombas em série. Note que as bombas estão posicionadas uma logo após a outra. As bombas em série são caracterizadas pelas alturas manométricas que devem ser somadas, as vazões são iguais e as potências das bombas devem ser somadas. Um fenômeno muito comum que atinge os sistemas motobomba é a cavitação. Ele ocorre devido à mudança de pressão repentina. Essa mudança de pressão gera a formação de bolhas e essas bolhas atingem os equipamentos presentes dentro da bomba e formam cavidades dentro da massa líquida. A cavitação é formada por uma combinação de fatores. Dentre esses estão a velocidade, a temperatura e a pressão. A cavitação é formada devido a velocidades excessivas da tubulação de sucção, a quedas de pressão repentinas e também devido ao aumento da temperatura que provoca a vaporização da água, formando bolhas dentro da massa líquida. Por isso, o nome cavitação. Essas imagens ilustram o desgaste que ocorre nos equipamentos presentes no sistema motobomba devido ao fenômeno de cavitação. A cavitação é caracterizada por um processo físico.
Não deve se confundir a corrosão, que é um processo químico, com a cavitação. No dimensionamento de uma estação elevatória, há necessidade de se verificar se ocorre o fenômeno de cavitação. Caso esse fenômeno ocorra, há necessidade de se adotar medidas para prevenir que ele ocorra. Em um sistema elevatório, não haverá cavitação se o NPSH disponível for sempre igual ou maior o NPSH exigido. O NPSH exigido ele é delimitado pelo fabricante da bomba. Já o NPSH disponível está relacionado com as condições do local em que o sistema está implantado. O NPSH disponível é quantificado a partir dessa equação, que leva em consideração a pressão atmosférica do local, a pressão de vaporização da água, o peso específico do fluido, a altura geométrica de sucção e a perda de carga na sucção. Aqui temos uma tabela que relaciona a altitude com a pressão atmosférica do local. Nesta outra tabela, temos a relação entre temperatura e pressão de vaporização da água. O dimensionamento de estações elevatórias para abastecimento público pode ser feito conforme especificações da NBR 12214. Para se dimensionar uma estação elevatória para abastecimento público de água, há necessidade de seguir 5 etapas básicas. Na primeira etapa, quantifica-se o diâmetro e as perdas de carga no recalque. Na segunda etapa, quantifica-se o diâmetro e as perdas de carga na sucção. Na terceira etapa, verifica-se o efeito de cavitação. Na quarta etapa, faz-se o cálculo da altura manométrica. E na quinta etapa, calcula-se a potência do sistema motobomba. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre a captação de água. Como dito na aula de mananciais, a captação ela pode ser de 3 tipos básicos: a captação fixa, a captação por tomada em torre e a captação flutuante. A captação fixa foi amplamente trabalhada na disciplina de hidráulica. Utilizaremos conceitos, métodos de dimensionamentos e todos os dados pertinentes para trabalhar tanto a captação por tomada em torre quanto a captação flutuante. Nessas imagens, temos a esquematização da captação por tomada em torre. Note a presença da torre de tomada de água, em que estão inseridas as bombas. Essas bombas elas são fixas, estão posicionadas dentro da torre. A água é captada através de uma tubulação de sucção, é direcionada até a bomba, dali ela recebe a energia necessária para conseguir ser escoada através da tubulação de recalque até o ponto de entrega da água. O dimensionamento do sistema motobomba para captação em tomada em torre segue o descrito anteriormente, a necessidade de seguir aquelas 5 etapas que já foram delimitadas. A captação flutuante é caracterizada pelo sistema motobomba flutuar acima do nível de água em um curso de água. Note nessas imagens que o sistema motobomba está posicionado acima de uma balsa que fica flutuando no curso de água. A água é captada através de uma tubulação de sucção, direcionada até a bomba. Da bomba, ela recebe a energia necessária para ser escoada através de uma tubulação de recalque até atingir o ponto de entrega da água. O dimensionamento dos sistemas de bomba para captação flutuante segue como descrito anteriormente. Em relação a bombas e estações elevatórias, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!